Uma palavra de amor, uma palavra de Deus. Olá, muito bom dia, uma excelente quarta-feira para você. Que alegria podermos estar neste novo dia para falarmos da palavra de Deus, do evangelho da sua graça, o evangelho que salvou aqueles que creram já em Jesus Cristo. E se você ainda não creu, você pode ser salvo pela graça e misericórdia de Deus. Assim, se o Espírito falar ao seu coração, não endureça, creia, confesse Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Continuando a falar sobre Paulo e o seu comissionamento, né? Paulo estava falando que aqueles que eram tidos como de maior importância, os outros discípulos, Paulo já tinha dito que nada acrescentaram para ele. E agora ele diz no verso 7, ao contrário, quando viram que o que me havia confiado, o evangelho da incircuncisão, assim como a Pedro foi confiado o evangelho da circuncisão. Os apóstolos em Jerusalém reconheceram que a Paulo foi confiada a pregação do verdadeiro evangelho. Nesse ponto, a alegação dos judaizantes de que Paulo estava pregando uma mensagem que desviava foi refutada por todos, inclusive pelos próprios apóstolos, né? Então, como Lucas explica, não só o concílio de Jerusalém vindicou a mensagem da graça que Paulo pregava sem a lei, mas confiou-lhe a responsabilidade primária de relatar a sua decisão às igrejas em Antioquia, Síria e nas áreas da Cilícia, onde o seu trabalho tinha sido severamente atacado pelos judaizantes, né? Então, o que nós temos aqui é Paulo indo pregar aos gentios, enquanto Pedro seria aquele que pregaria para os judeus, né? Assim Deus comissionou cada um deles para ministrar em um período, ou em um local, né? Ou para um grupo diferente de pessoas. No verso 8, ele vai dizer ainda, pois aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou eficazmente em mim para com os gentios, né? Então, Deus trabalhou na vida de Pedro e o mesmo Espírito que trabalhou, que energizou, que deu poder para Pedro, fortaleceu Pedro, era o mesmo que fortaleceu o apóstolo Paulo, né? Para pregar o seu evangelho, o evangelho de Cristo, através do seu ministério ali aos irmãos, que seriam os irmãos, né, gentios, que se tornariam irmãos pela graça de Cristo, né? É interessante que depois do Concílio de Jerusalém, né, as perguntas sobre a mensagem, o apostolado de Paulo, praticamente acabaram, né? E na segunda carta de Pedro, ele elogia Paulo como irmão sábio e amado, né? E classificou as cartas de Paulo como o resto das Escrituras, ou seja, comparando, né? Mostrando a importância do que Paulo escrevia. E ele termina a parte A do verso 9 dizendo, e quando reconheceram a graça que me foi dada, né? Que foi dada a Paulo, os outros apóstolos da igreja em geral, só poderia concluir que este homem era um instrumento divinamente comissionado e abençoado por Deus. Só a graça de Deus, né? Sua livre graça soberana e merecida é que nos dá a poderosa graça para propagar o evangelho a fim de edificar a igreja que o Senhor nos deu. Que Deus possa nos abençoar, que possamos ser instrumentos nas mãos do Senhor para levarmos este evangelho da graça que salva, que modifica, que transforma pessoas para a glória do nosso Deus. Forte abraço para você, até amanhã, tchau, tchau. Uma palavra de amor, uma palavra de Deus.